Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da live. Que lindo, né? Ver a casa, bastante pessoas com essa chuva. Obrigada. Meu nome é Rosilene, quem ainda não me conhece, eu sou voluntária da casa e eu vou dar os recados de hoje. Tá? Em primeiro lugar, eu sempre peço desligar o celular. É aquele momento em que vocês tiram para vocês, que hoje em dia é muito complicado não estar com o celular ali na mão, tocando, fazendo alguma coisa. Então, aqui na casa, é um tempo, é meia hora, que a gente vai ficar longe desse pequeno aparelhinho, né? A gente vai se concentrar, a gente chega, recebe o passe de limpeza, vocês estão em tratamento desde a hora que vocês decidiram vir para cá e vamos dar continuidade a isso. A nossa casa, ela vive de doações. Então eu sempre lembro, tem uma roupa lá parada há mais de um ano no guarda-roupa, um eletrodoméstico, só que a gente fala pequeno porque a gente não tem onde guardar, traz pra gente, a gente coloca no bazar e com a venda, né, de um valor simbólico, a gente paga nossos boletos, conta de água, conta de luz, aluguel, né? Eu sempre brinco, né, eu e a minha tia, a gente fala, tá 6 meses lá parado. É uma energia que está ali parada dentro da sua casa, você não vai usar. E se durante 6 meses você não usou uma vez, realmente aquela peça não está te atendendo mais. Então, tira aquela energia parada, abre um espaço, quem sabe, para comprar uma roupinha nova, e assim você ajuda as pessoas e ajuda a casa. Nós também ajudamos algumas famílias com cesta básica, então a gente pede, tem um alimento, sobrou um pacotinho de sal, sobrou um pacotinho de macarrão, traz pra gente. Às vezes é só isso que tá faltando para fechar a cesta. Rose, mas eu quero doar uma cesta. Pode também, pode doar uma cesta fechada. Não quero trazer, não vou trazer a cesta, não dá, é muito pesado. Posso doar em dinheiro? Pode também. Tem o Pix da casa. No campo de observações, você coloca que esse dinheiro é para a cesta básica e ele vai ser destinado a isso. Vou falar também dos horários da nossa casa. Nós funcionamos dia de terça e quinta, às 8 horas. Na sexta, às 16 horas. No sábado, a gente tem a evangelização das crianças, que começa a partir das 8h30 da manhã. E eu sempre digo, geralmente a gente chega... Sexta às 14. Sexta às 14, desculpa, pessoal. No sábado às 8h30, evangelização, e é uma coisa que eu sempre digo, a maioria de nós chegamos um pouquinho mais tarde na casa, né? Vem por algum sentimento, alguma coisa que aconteceu. Imagina que coisa mais linda, uma criança, igual a nossa pequena ali, já começar a conhecer o amor de Jesus desde pequenininho, os ensinamentos. Então é tudo voltado para eles de uma forma lúdica. Então, sobrinho, primo, enteado, o vizinho, traz, né, para começar aqui a conhecer a Jesus. No domingo a gente tem 2 horários, às 9 da manhã e às 10h30. Rose, não deu tempo de eu vir, aconteceu alguma coisa, as nossas lives elas são transmitidas online, terça e quinta às 8, sexta às 14 e no domingo somente às 10h30. Porventura ainda deu tudo errado, não consegui assistir online, tá no Facebook da casa, é só entrar lá e eu digo que assim, vai lá e escolhe a esmo. Você vai encontrar aquela palestra que você precisava ouvir naquele momento, né? Então não deixe de assistir, não deu, vai acompanhando, tá bom? Um recadinho bem importante, que no dia 4/5 não vai ter palestra. Mas por quê? Teremos o nosso bazar do Dia das Mães, né? Vai ser feito aquele bazar, ele começa às 10 horas, vai até 2 horas da tarde. Então vem, compra um presentinho para a mãe, para a esposa, né? A gente conta com a presença de vocês. E se tem de alguém, acho que não tem ninguém de primeira vez, mas a gente tem um trabalho que se chama orientação, que é feita uma entrevista. Então, a gente sempre pede de tempos em tempo, deixar o telefone, vem bater um papo com a gente. É através dessa entrevista que a gente pode orientar algum tratamento mais específico que vai ser realizado. Ou se não, só está precisando conversar com alguém e não tem, fala com a gente, deixa o telefone que um orientador vai conversar com vocês. E a pergunta de milhões, que eu gosto de brincar, né?
Estão fazendo o evangelho no lar, vamos levantar os dedinhos, vou puxar as orelhas, né? O que eu falo? Eu gosto de brincar. Eu sou, na minha época, a gente falava, eu sou nerd, e eu falo que o evangelho é o escudo de proteção da sua casa. Então você veio aqui, fez todo o tratamento, fez a limpeza, assistiu a palestra, muitas vezes ficou sem tratamento lá em cima, só que a hora que a gente sai, os amiguinhos estão esperando a gente lá fora. Quando a gente faz o evangelho na nossa casa, a gente está protegendo a nossa casa. Porque não é só fechar a chave. O amigo não vai entrar. E vocês vão perceber que não é só a proteção. O ambiente muda. As coisas vão se acalmando, alguma coisa. Até um cachorrinho para de gritar no seu ouvido. Né? Então, o ambiente da casa muda. Isso é uma coisa tão linda que você vai começar a perceber que essa energia, ela vai começar a ir para os seus vizinhos. Eu tenho um exemplo muito bom que meu pessoal. Eu tive vários vizinhos bem legais que moravam do lado, que era complicado dormir no final de semana. E não foi um só. É uma casa de aluguel e trocava o vizinho, e trocava o vizinho. Eu comecei a pedir no meu evangelho. De indicasse que pudesse vir pessoas com o mesmo, pode-se falar, a mesma energia das outras pessoas que já moravam ali. E isso aconteceu. Hoje nós temos os vizinhos, todos, eles têm o mesmo ritmo, digamos assim. Então essa energia, ela começa a expandir para o seu bairro todo. E quem sabe mais para frente você não vai estar ali fazendo evangelho na casa do seu vizinho, né? Eu digo que na minha casa começou comigo, sozinha, no meu cantinho. Agora eu já tenho meu filho mais velho, que é trabalhador da casa e posso dizer que ele se dizia ateu. E hoje ele é um trabalhador assíduo, mais do que eu, a Renata pode comprovar, ele está aqui mesmo, trabalhando mais firme do que eu. E assim vai indo. Aí vem o esposo, o filho mais velho. Eu achei tão bonitinho hoje, meu filho mais novo, tem 15 anos, quando eu saí de casa, ele, mãe, vai com Deus. Ele nunca falou isso pra mim. Entendeu? Então são coisas que você vai mudando. Então é por isso que a gente pega no pé, insiste, fala para fazer, porque se você perguntar para cada um aqui, ele vai ter uma história que aconteceu depois do evangelho. Tá bom? Combinado? Tá com dificuldade? Conversa com a gente. Não consegue fazer sozinho, a gente vai arrumar um horário para poder fazer com vocês. Tá bom? Mas não deixem de fazer. Certinho? Então, nesse momento, eu vou pedir, como eu sempre peço, vamos relaxando, respirando mais tranquilamente, equilibrando todo o nosso corpo e vamos fazer a nossa oração inicial. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar mais um dia aqui, trabalhando em seu nome. Muito obrigado também por todas as pessoas que puderam vir e assistir à palestra. Agradecemos, pois às vezes na correria do dia a dia é muito difícil separar um tempinho para fazer alguma coisa em nosso nome. Que a gente possa ouvir as palavras e colocar elas em prática no nosso dia a dia. Nem que seja um pouquinho a cada dia e assim ir crescendo nessa evolução. Agradecemos essa oportunidade que muitos não têm. E pedimos à equipe espiritual que nos dê toda a assistência que precisaremos hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agora eu vou pedir que vocês recebam com muito carinho a Renata, que vai fazer a palestra de hoje. Tá bom? Boa noite. Boa noite oficial agora. Agora é oficial. Muito bom estar aqui novamente, sendo todos muito bem-vindos. Que bom que a chuva amenizou, que eu preciso gritar menos, né? E é muito bom estar aqui novamente. Falar de Jesus é sempre muito bom. E falar da doutrina espírita também é sempre muito bom. Antes de começar, eu estava brincando aqui com o pessoal, né? Se alguém fala mal da doutrina espírita, que eu já amo a defender. Mas é brincadeira, eu não brigo com ninguém, né? A doutrina ensina a gente a justamente aceitar a opinião do outro, né? Faz parte da nossa evolução.
Então, nós vamos aqui dar sequência no estudo do livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro que traz todas as lições, um trecho do Evangelho e a reflexão desse trecho do Evangelho, o que nos auxilia muito com a leitura do Novo Testamento. Quando a gente vai ler a Bíblia, o Evangelho, nós temos que ler despido de tudo. Temos que abrir nossa mente para que a gente consiga trazer um entendimento mais expandido, né? A gente não pode ter ali fixado as ideias. Então, a gente tem que estar sempre com a mente aberta para aprender cada vez mais. Eu digo que a melhor coisa que a gente tem na vida é poder mudar de ideia. Poder mudar de ideia é fantástico. Quando a gente se liberta e fala, posso mudar de ideia, nós conseguimos aprender mais coisas. Eu estava conversando com as meninas, né? Eu já fui católica ferrenha de arrumar confusão. Eu ia confusão. E aí eu achava que se eu deixasse de ser católica, que Deus ia me castigar, enfim, né? Que minha vida ia ser um horror. Quando a gente consegue se libertar disso, meu Deus, é uma bênção, né? Então, nós precisamos nos dar a oportunidade de mudarmos de ideia, de estudarmos, de aprendermos, só assim a gente vai evoluir. A lição de hoje, acho que é a lição mais curta desse livro, se não me falha a memória. Mas, para mim, muitíssimo significativa. Um que fala, né, que nos pequenos frascos estão os melhores perfumes e os piores veneno, né? Essa lição aqui vamos dizer que é o melhor dos perfumes. Chama Presença Divina. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. E Jesus disse assim, eis que estou convosco até o fim dos séculos. Olha que fortaleza, né? Então, Jesus falou, eu vou estar com vocês até quando vocês pararem de contar o tempo. Né? Porque contar o tempo dessa forma que nós contamos é uma necessidade que nosso espírito tem agora. Quando a gente chegar na evolução, numa evolução maior, nós não teremos mais essa necessidade de contar tempo. Então Jesus vai estar conosco, inclusive nesse momento, né? Então Jesus está com a gente para sempre. Quem teve a oportunidade de ler o livro A Caminho da Luz, que é uma psicografia do Chico pelo Emmanuel, ele fala, inclusive, que Jesus foi o arquiteto, um dos arquitetos do planeta Terra, né? Então, ele esteve aqui na criação dessa nossa morada, que nós chamamos de Terra. Então, ele está com a gente do princípio e estará com a gente até o fim dos séculos, até quando a gente parar de contar o tempo, tá? Porque a vida é eterna, então não é que ele vai estar com a gente até o fim, não tem fim, nós estamos evoluindo há de sempre, né? Pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram todos os dias e por toda parte que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente popular e com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos do mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e ódio. Realmente é uma mosquinha, né? Que fica zunindo a gente aqui, pensando assim, como é que Deus é tão bom? Como é que Jesus, o arquiteto do nosso planeta, Jesus que nos ama tanto, que agora passamos aí o período da Páscoa, que a gente relembra o ato de amor que foi Jesus ter se entregado na cruz. Como é que pode a gente estar sendo dirigido por esse amor e ainda está acontecendo tanta coisa ruim no mundo? Né? Então, eu sempre brinco assim, o barulho, o mal, ele é muito barulhento. O bem, ele é mais silencioso. Por isso que a gente tem esta impressão de que o mal está dominando o mundo, né? Mas tenham certeza que o mal não está dominando o mundo de jeito nenhum. O que está dominando o mundo é o bem. Então, nós temos o quê? Que ir de encontro com essa presença divina, tá? Porque Jesus está conosco, estará conosco até o fim dos séculos. Mas e nós estamos com Ele? Essa é o grande X da questão desta lição. Né? Porque para você estar com alguém, esse alguém também tem que estar com você. Porque não tem como. Então, muitas vezes, Jesus está
mostrando o caminho para nós. E a gente estava fazendo o quê? Dando as costas, fazendo ouvidos mucos, né? Não ouvindo, não praticando a lição. E por que que muitas vezes a gente não pratica a lição que Jesus nos deixou? Por que será que a gente não pratica? Muitas vezes porque a gente não conhece, não é verdade? A gente não estuda, a gente não conhece, a gente não lê o Evangelho. Tem gente que fala assim, eu sou cristão. Aí você pergunta, qual dos livros do Evangelho você já leu? Nenhum. Eu sou espírita. Já leu o livro dos Espíritos? Nunca nem abri. Então, nós temos que fazer o nosso esforço da nossa parte, de conhecer. Não é verdade? Como é que a gente faz um exercício de matemática sem ter frequentado uma aula de matemática? Então, nós precisamos nos esforçarmos para aprendermos, em primeiro lugar, as lições. E, automaticamente, aprendido, nós vamos praticando. Quando a gente aprende determinadas coisas, você não consegue desaprender. Não desaprende. Você fala, esqueci. Acho que a gente aprendeu de verdade, não esquece. Se esqueceu, você não aprendeu. E aí, não tem como fazer errado. Não é possível. Nós não conseguimos mais. Você fala, não, isso aqui não é mais assim. Certo? Tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores, tal a ventania das desavenças que sopra de todas as direções. Isso aqui também eu interpreto como um alerta para nós, como eu disse aqui, começarmos a buscar o entendimento e não valorizar tanto as coisas ruins. Então, muitas vezes a gente fica muito envolto de notícia negativa, de notícia ruim. Nós entramos na reclamação. Quando vem alguém perto da gente reclama de alguma coisa, é meio que automático a gente reclamar também. Então, quebrar esse ciclo da pessoa reclamar e você falar, veja bem, não é tão ruim assim, é difícil. Mas nós que estamos aqui, num dia de chuva desse, saímos de casa, né? Para quê? Para se molhar? Não. Para vir aqui aprender um pouquinho. Então, esse sacrifício que a gente faz, ele tem que reverberar de uma forma boa, positiva na nossa vida. E uma das lições que a gente insiste aqui com vocês, e a gente tem que buscar insistir nas atitudes da nossa vida, é virar essas chavinhas. Virar a chavinha da notícia ruim, né? A pessoa está te dando uma notícia ruim, desvia a conversa. É desviar a chavinha da reclamação, porque essa daí é eu acho que um dos piores venenos, né? Quando você se dá conta, você está reclamando até mais do que a outra pessoa. E outra chavinha que a gente também tem que virar, a da fofoca, né? Aquela lá que você fala assim, viu? Mas você falou, chega aqui. Essa, então, é uma tenebrosa. Então, que regrinha que a gente tem que ter em relação à fofoca para a gente estar nessa presença divina? Né? Não tem nada de bom para falar da pessoa, não fale. E se o outro vai falar mal, não contribua. Né? Não passe para frente. A gente também não pode chegar e falar assim, não, eu só quero ajudar. Que ajuda é essa, né, pessoal? Então, uma regrinha é, não tem nada de bom para falar da pessoa, não fale dela. Ore por ela. Né? Os expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. O que ele quer dizer com essa precisão matemática? A matemática, 1 mais 1 é 2 e ponto final. Né? Então, o que eles querem dizer? Que a lição que Jesus trouxe, ela não deixa dúvida nenhuma. Ele continua assim. Jesus não formulou promessas frustradas. Não tem nada que Jesus prometeu, ensinou, que alguém conseguiu falar, não, isso aqui que Jesus falou é mentira. Já começa pela vida dele, né? O pessoal nasceu lá pobrinho. Quem que ia falar que Jesus ia chegar, né, na lição tão magnânima que ele chegou? Então não tem como a gente desmentir nada que Jesus trouxe. Se Jesus tivesse sido uma mentira, um mito, ele já tinha caído por terra, já estava esquecido. Eu creio que os próprios espíritos de luz teriam vindo e dito, olha, Jesus não existiu não, pessoal.
pode parar com essa conversa. E pelo contrário, ele falou, Jesus existe. Jesus esteve aí encarnado e está no mundo espiritual, ele existe, ele está cuidando de todos nós. Quem que tem que ir encontro dele? Nós. Ele já está no nosso encontro, né? Estará sim com todos os corações da terra, sempre e sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do testamento do Cristo, vem explicar sem sombra de dúvidas de que o Mestre estará com toda a humanidade, mas apenas conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime na criatura terrestre, dessa ou daquela posição, que estejam também com ele. Então, como é que a gente vai estar na presença divina? É com o nosso coração, né, pessoal? Não, esse negócio aí, ó, comprar um terreninho no céu não tem, né? Não existe. Não existe nem uma religião que vai garantir esse encontro na presença de Jesus. Não tem. Não existe nem um sacerdote, nem um guru, nem um poder mágico, nem um livro, nem uma pedra mágica, né? O pessoal das pedras filosofal. Não existe. Não existe. A gente vai estar em encontro com Jesus com o nosso coração. Não tem outro caminho. O GPS para chegar em Jesus está aqui no nosso coração. Falei que essa lição aqui, ela era curtinha, mas ela era muito significativa, né? Então, que é esse esforço que nós temos que fazer em direção a Jesus. O caminho não é fácil. Esses tempos aí, a gente sabe aí de uma história que um trabalhador de Jesus disse para o mentor, está difícil, estou cansado. O mentor falou, que bom. Tá no caminho certo. Se estivesse fácil e descansado, não tava. Né? Tava no caminho errado. Tá difícil, tá cansado, tá no caminho certo. Porque o caminho para o bem, ele é forçoso, ele é cansativo, ele não é um caminho fácil, a gente sabe disso. Como eu comecei dizendo aqui que o nosso esforço em conhecer é o que vai nos auxiliar nesse caminho, vai ser, vamos dizer assim, nosso sapato para não machucar o pé com as pedrinhas do caminho, é o estudo, é o conhecimento. Então, eu sempre gosto, quando tenho a oportunidade, de trazer indicação de alguns livros que despertam na gente essas chavinhas aí. Você lê, esse livro aqui que você lê, eu vou melhorar. É uma questão de honra. Agora eu melhoro e não tem outro caminho. Esse livro aqui é um livro desse. Eu sempre trago ele. Esse aqui também, o meu tá novo porque eu já comprei uns 5 que eu dou de presente. Aí depois eu compro outro, eu dou de novo. Eu já tenho uns 5 desse livro aqui. Então vou começar indicando por ele. Chama Emoções que Curam. Nós, seres humanos, somos pura emoção. A gente tem que cuidar das nossas emoções. Porque vir aqui falar, olha gente, lê o evangelho, faz o evangelho no lar, seja bom, isso é muito fácil. Qual que é o difícil? É quando alguém pisa na minha unha encravada, eu vou grudar na jugular dele. É falar, tudo bem, não tem problema, né? E não ficar aquilo, nossa, pisou no meu pé, pisou no meu pé. Esse é o mais difícil. E o que é isso? São os nossos instintos, nossas emoções. É quando a pessoa te xinga, você não xingar de volta. A pessoa te fez um mal, você botar ela nas suas orações desejando o bem para ela. Aí que tá a porradaria, né, da vida. Aí que tá o difícil. Então, para que a gente estuda o evangelho? Para a gente tentar melhorar esses sentimentos nossos mais rudimentares. Esse livro Emoções que Curam, a irmã Sidufo, que é o espírito, ela trata disso de uma forma muito fácil da gente entender. Então, quando é fácil da gente entender, vai ficando mais fácil da gente praticar algumas lições que ela traz aqui. Tem muitos exemplos bons de espíritos que aparentemente estavam no caminho do bem, mas a vaidade, essa coisa toda, acabaram desviando eles. Fala dos corações de mãe que acharam que com a superproteção iam botar os filhos no caminho certo e fizeram errar. Então tem muita coisa boa nesse livro.
Ela também explica das nossas emoções primitivas, do medo, da inveja, da intolerância. Ela explica de uma forma bem gostosa. No final desse livro aqui, até marquei aqui, tem um capítulo que ela é muito genial. Eu gosto de trazer uns trechinhos que é para deixar vocês tudo curiosos, que ele lê um livro, né? Chama Estações da Alma no Amadurecimento Emocional. Então, o que ela fala? Uma árvore, antes dela dar um fruto docinho, gostoso, ela foi uma sementinha. E ela teve que enfrentar todo o processo de virar árvore, de esperar o tempo das flores, a flor virar fruto, o fruto amadurecer e assim por diante. Nosso espírito é muito semelhante, né? Então a gente foi criado por Deus simples e ignorante, a sementinha, e nós estamos aí. Ainda não estamos dando fruto muito doce, não. Nem fruto muito irritado, né? Mas a gente já está aí, o tronco nós já chegamos lá. Então ela vem trazer disso, falar disso de uma forma muito gostosa. E aí ela fala assim, ó, o espiritismo é um remédio potente para as almas em busca da sua própria iluminação. E é mesmo, o espiritismo é muito potente, porque a Bíblia é difícil de ler, né? Mas a gente precisa. Mas o espiritismo, ele traz muitas, como se tirasse um véu e a gente conseguisse falar, entendi, né? Então ele realmente, ele tem esse poder, através das psicografias, que são muitas. Tem gênero literário no espiritismo para todos os gostos, todos os gostos. Eu gosto do português mais rebuscado. André Luiz, vamos lá, o Irmão X, que eu sempre esqueço o nome dele. Humberto de Campos, né? Humberto de Campos, a gente vai ter tudo isso. Vai ter uma linguagem mais psicológica, tem a Irmance, tem o Pai João, que eu vou falar dele agora. Então tem para todo mundo. Tem romance, quem nunca saiu... Quem nunca leu um livro da Zíbia Gasparetto e trouxe aquele ânimo, né, para conhecer um pouco mais a doutrina espírita, não tem para todo mundo. E o outro que eu queria indicar, que esse livro aqui também já dei uma porção. Chama 7 Caminhos para o Alto Amor. O pessoal estudou num curso, né, Jarró? Esse aqui? Básico 1, né? Básico 1 a gente estudou. Esse livro aqui é uma joinha, facinho de ler. Olha só, o Pai João é tão legal, que depois que ele fala disso, ele faz um gráfico para você entender o que ele falou. E este livro tem um capítulo que eu amo muito, 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 muito. É capaz de eu já ter falado dele aqui, mas eu vou falar de novo, porque acho que vem bem de encontro com essa questão que nós falamos aqui no livro, de termos essa impressão que às vezes a gente não está sendo cuidado, a gente não está sendo amado, que Jesus não está olhando para nós, que nós não estamos na presença de Jesus devido às coisas que acontecem no mundo que dão errado, né? Como é que chama esse capítulo? Vida espiritual elevada depende também de dias ruins. A gente precisa dos dias ruins. Não tem como evoluir se não tiver os dias ruins. E são nos dias ruins que nós fazemos nossas melhores orações, as que saem lá do fundo do nosso coração. É aquele... Sabe quando que você percebe que o sapato não tá bom? Quando o calo começa a doer. Aí você tem que trocar o sapato. Quando não dói, você vai andando com aquilo lá. Então, isso que ele vai explicar aqui e faz total sentido, né? Ele fala assim, uma vida espiritual elevada depende sobretudo dos seus sentimentos. Sua relação com Deus é baseada naquilo que você traz no seu coração. Eu lembro que eu falei que o GPS para chegar em Jesus é o coração. Não adianta tentar usar outro. O Waze não vai, é no coração mesmo. Haverá dias ruins e não há como escapar deles. Não tem jeito. A melhoria espiritual não recomenda viver permanentemente em clima de vibrações elevadas sem abalos ou sem interrupções. E sim, aprender o caminho para resgatar o equilíbrio quando os ventos fortes da perturbação o arremessarem às dores e tormentas interiores. Como que a gente aprende a levantar? Caindo. Não dá para levantar de pé. Tem que cair para levantar, não tem outro jeito. E para finalizar, uma das maiores conquistas espirituais nossas reside em saber
como extrair o melhor dos chamados dias ruins, aqueles em que estamos desanimados, para baixo. Sem dúvida, são esses dias mais ricos da existência, apesar de serem os mais dolorosos. Quem aprende o que fazer e como lidar com as suas sombras internas é um forte candidato à felicidade verdadeira. Né? Então, não é uma joinha essa lição? Tem mais, viu, gente? Não precisa ficar curioso, tem mais coisa boa aqui. Dessa lição aqui também ele traz um gráfico, dá um caminho aqui para a gente refletir. Então, eu recomendo muito. E o meu capítulo preferido é esse, porque a gente tem, ainda nós temos muitos dias ruins, já tivemos e vamos ter pela frente. Então, se fortalecer nessa lição, que esse dia ruim faz parte, que a gente tem que se concentrar e tirar o melhor dele, é a melhor lição que a gente pode levar no coração por agora. Né? Vai chegar um dia, quando ele falou ali, Jesus vai estar conosco, quando acabar essa contagem de tempo, a gente já vai estar super espiritualizado, que aí os dias ruins não mais vão fazer parte. Mas enquanto isso, vamos tirar o melhor proveito desses dias, tá certo? Vou encerrar, porque senão eu falo até meia-noite tranquilamente. E eu sei que ninguém está disposto, né? Agradeço muito, pessoal, a audiência, a paciência e espero ter plantado uma sementinha aí no coração de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Jesus abençoe. Muito obrigada pelas palavras. Ótima palestra. E é isso mesmo, né? A gente às vezes cai para levantar e através desse tombo que você aprende, né? A gente cresce e uma coisa que eu já escutei a gente sempre vai ter dificuldade. Elas não vão deixar de existir. O que pode mudar é como a gente vai lidar com as dificuldades, né? Se você vai encarar de frente, se você vai desanimar. Então, o que muda é a sua atitude. Elas não vão parar. E, nesse momento, eu esqueci de falar no começo, pessoalzinha da live, pega a aguinha para fluidificar na hora das vibrações. Eu vou pedir que vocês envolvam com muito carinho a Adriana, que vai trazer para nós a palavra do mentor hoje. Boa noite a todos. É muito bom ter a oportunidade de estar entre vocês. Sentir esse calor que vocês transmitem. E reconhecer que cada um aqui tem uma capacidade enorme de evoluir, de crescer, de aprender. Basta se deixar levar. A moça que disse do encontro com Jesus, ele já está dentro de cada um de nós. Saiba ouvir. Para ouvir, saiba silenciar a sua mente e aceitar o que tem que ser dito. Porque às vezes as palavras amorosas nem sempre são aquelas que a gente quer ouvir, mas é aquela que a gente precisa para dar um passo rumo à nossa evolução. Vocês têm tanta oportunidade em apertar as mãos uns dos outros, sentir esse calor que eu particularmente sinto falta. Abraçar, ajudar, auxiliar. Faça isso por vocês, faça isso pelos que estão à sua volta, faça isso por aqueles que vocês não conhecem. Essa última comemoração se resume em renovação. Renove-se. Seja capaz de mudar o que precisa mudar. Aceite que precisa mudar. Por isso que vocês estão aqui. E lembre-se, a gente nunca está só.
seja as pessoas que já partiram, tem como auxiliar, seja as pessoas que estão ao lado de vocês, tem como auxiliar, os lugares que vocês frequentam, tem como auxiliar. A gente nunca dá só. Não se desespere. No momento do desespero, que é normal, porque aí estão aprendendo, faça uma prece. É o caminho que se chega a Jesus. E com certeza, Ele vai atender a cada uma delas. Seria muito bom continuar aqui com vocês por mais um tempo, mas eu preciso ir. Agradecendo a Jesus pela oportunidade de ter deixado eu vir aqui. Que quando for possível, eu tiver uma oportunidade, será um prazer estar perto de todos vocês. E a energia que vocês transmitem faz muito bem para nós que já estamos do lado de cá. Fiquem com Deus, que Jesus nos ampare, que Maria os envolva com o seu manto de luz e amor. Até breve, se Deus quiser. Graças a Deus. Irmão, obrigado pelas palavras. E vamos continuar nesse clima calmo, envolver o Mário com muito carinho, que vai trazer para nós as vibrações. Vamos orar por todos os povos, que eles sejam auxiliados pelas bênçãos de nosso Pai. E aqueles que necessitem do alimento material, do alimento espiritual, sejam acolhidos pela espiritualidade e por aqueles que olham e veem a necessidade do seu próximo. Vamos virar pelo nosso país. Que ele seja iluminado por uma luz prata. Que seja harmonizado. Que seja colocado todas as bênçãos em cima desse povo. Que seus pedidos sejam atendidos. Queremos envolver também as casas de caridade, as casas de reforma, as pessoas que vivem em situação de rua, vamos envolver a todos. Vamos enviar vibrações de alento, de bênção, para que sejam reconfortados seus corações. Vamos envolver também todas as casas espíritas, casas de amor, casas de acolhimento. Vamos enviar a eles todas as bênçãos, todos os fluidos positivos, para que consigam trazer o alento e a paz em coração de todos. Fiquem todos com a paz. Boa noite, pessoal da live, e a gente vai continuar o trabalho aqui.